Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez para o nosso programa Espiritismo em Foco. Hoje é dia 26 de outubro, né? Já terminamos o mês. O próximo programa já é mês de novembro. Vai ser dia 2 de novembro, mas 2 de novembro é feriado e nós não estaremos ao vivo no dia 2. Só estaremos aqui no dia 9 de novembro. E quem vai estar aqui com a gente é meu querido amigo Luiz Antônio. Ele vai falar sobre espiritismo e os casos difíceis na questão do aborto. Luiz Antônio é pediatra, é lá do Centro Espírita Leon Denis, e vai conversar com a gente sobre isso, esses casos, né? Que aconteceram muitos casos aí ultimamente na mídia, né? De casos de aborto. E vamos ver o que o Espiritismo fala sobre isso. E hoje eu tenho a alegria de receber mais uma vez aqui no programa Espiritismo em Foco minha querida amiga Horaci Correia, diretamente lá do seu sítio, longe. Ela está aqui agora com a gente. Pode botar ela no ar já? Já está no ar. Então, Horaci, você já está no ar, você está no Facebook e na Jovem TV, tá? Muito obrigado por você, mais uma vez, você aqui com a gente. Você já é sócia de carteirinha, né, do nosso programa, tá? E o tema que você vai falar é sobre conversão do ser. Vamos entender isso, conversar, bater um bate-papo, que toda vez que você vem aqui, você sempre emociona a gente, né? E hoje acho que não vai ser diferente. Então, que você possa ter todo o apoio, envolvimento da espiritualidade, os espíritos amigos responsáveis aqui pelo nosso programa, que possam nos desenvolver, nos inspirar você, para que a gente possa fazer um programa que consiga tirar, né, as dúvidas das pessoas, ajudar as pessoas de alguma maneira, nesse momento tão difícil, né, também, né, da pandemia, que afetou a todos nós, com certeza, né? E eu vou pedir então que você faça uma oração para que a gente possa começar o nosso programa, fazendo uma oração, envolvendo a todos nós. Bom, pode fazer, por favor. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos acompanham, que acompanham este programa há tanto tempo, né? Espiritismo em Foco. Boa noite, e é com grande alegria que aqui estou. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao alto. Pedir aos mentores espirituais encarregados da divulgação da doutrina dos espíritos. Desde a primeira vez que eu fui aí, foi logo no início, faz tanto tempo, a gente pensou muito em Humberto de Campos. E novamente eu vou conversar com ele, não é? Rogar a Deus, Deus nosso Pai de infinito amor, de infinita bondade, a Jesus, aos espíritos amigos, a Humberto de Campos, que é responsável por nos trazer tantas histórias belíssimas, que nos trouxe tanto trabalho maravilhoso pela psicografia do inesquecível e amoroso Chico Xavier. Rogamos para que o nosso programa seja que decorra tudo em paz, envolvendo todos os nossos corações, dos dois planos da vida, que possamos transmitir o Evangelho de Jesus, a doutrina consoladora, a doutrina dos Espíritos na pureza dos ensinos da codificação, do esforço de Allan Kardec, o Evangelho de Jesus com o amor de Jesus e de todos aqueles que tanto trabalharam. Que possamos ser a luz que vai acender a esperança, a alegria, a gratidão, a fé, aqueles que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. E em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome dos Espíritos, dos anjos amigos que nos protegem, que nos amparam, permita que iniciemos o nosso programa na noite de hoje, tendo a certeza, Senhor, que Tu és o caminho, é a verdade e é a vida. Muita paz para todos nós. Bom, vamos começar então a trabalhar, né? Conversão do ser.
fazer uma pergunta aqui que antes de começar a conversar, por que você escolheu esse tema, Horaci? O que foi que te inspirou? O que foi que te chamou a atenção para você escolher esse tema, conversão do ser? Fala para mim. Renato, nós fomos fazer o encontro. Deixa eu ver se meu som tá ligado. Não, tá bom. Eu tô ouvindo aí. Tá certinho. Tá. Então, e quando me pedem para fazer uma palestra, quando eu não vou repetir um tema que eu já tenho, eu pego um daqueles livros de Emmanuel e abro. Abri e caiu no livro Caminho, Verdade e Vida, caiu a lição 15, que chama conversão. Aí, como a conversão é a iluminação, à medida que nós vamos nos convertendo, que vamos nos transformando diante daquilo que temos aprendido, que Jesus nos deixou, então eu pedi para eu fazer esse tema, conversão do ser. Depois eu fiquei aí envolvida, envolvida com isso, envolvida com esse tema, e a gente acaba concluindo que o papel primordial do Espiritismo é a perfeição do ser. O Espiritismo está aqui, não é para... Nós temos os princípios básicos, que é Deus como inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências e dos mundos habitados. E nós estamos aqui, né, na reencarnação, a terceira, a pluralidade das existências. Então nós estamos aqui nesse contexto para alcançarmos a perfeição. O tempo que vai levar depende de cada um de nós. É o que nós sabemos, né? Quantas vezes nós teremos que voltar aqui depende do esforço pessoal de cada um. E lendo essa página que nós vamos conversar sobre ela, do título Conversão, do livro Caminho, Verdade e Vida, nós vamos ver que só através da nossa conversão, da nossa transformação diante do que o Evangelho nos trouxe, é que nós vamos conseguir alcançar essa perfeição. Até então, enquanto não nos convertermos, enquanto nós não nos transformarmos, nós não vamos alcançar essa perfeição. Então nós escolhemos um personagem do Evangelho. Então quer dizer que uma conversão é isso? Conversão é isso que você falou agora? A transformação. Na primeira frase aqui da lição... Que é uma conversão. Emmanuel nos diz o seguinte, na primeira frase. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas pouco podem declarar, estou transformado. Entendeu? Então nós achamos que quando nós entramos na doutrina dos espíritos ou em qualquer outra doutrina, decoramos o Evangelho, fazemos o que nós estamos fazendo aqui, ou fazemos um trabalho social belíssimo como você faz e tantos outros fazem, aí nós achamos que já estamos transformados. Nós achamos que nós já conseguimos a nossa conversão. E nós vamos ver que a conversão não é isso. Nós vamos ver que a verdadeira conversão é aquela que Paulo nos disse, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Temos exemplos maravilhosos dessa conversão. Temos exemplos divinos agora na atualidade. Quantas pessoas? Agora, essa conversão nós não vamos conseguir do dia para a noite. Com certeza. Isso é uma transformação de sentimentos, uma transformação de emoções, uma transformação de pensamentos, de atos. E enquanto nós não estivermos realmente transformados, nós vamos ficar indo e vindo, como nós dois estávamos falando agora há pouco, marcando o ser espiritual que eu sou através do perispírito, nas coisas erradas que eu faço. Então essa transformação vai acontecendo, eu vou transformando as minhas mazelas em virtudes. Vou transformando os meus débitos em oportunidades de crescimento, a minha dor em degraus para eu alcançar a estrada do Jacó. Então isso não acontece do dia para a noite, isso é uma coisa íntima. E não é lendo a obra, não é falando da obra, não é conversando sobre o Evangelho, decorando toda a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, toda a codificação, todas as revistas espíritas,
se não tivermos a prática, como o Chico Francisco de Assis dizia aos seus frades: fale, divulgue o evangelho pouco falando. Porque falar não é difícil. É verdade. Não é? E temos vários exemplos aí na doutrina, né? De grandes palestrantes, né? Que faziam palestras lindas, maravilhosas, mas que só falavam, né? Da boca para fora, né? E quando chegaram no mundo espiritual, a coisa foi complicada, né? Temos vários exemplos. Não tem o aí. livro Voltei? O livro isso aí. Voltei. Se voltei Que aí, a né? lavadeira foi na frente e ele ficou para trás. E Não é tantos e verdade? tantos exemplos, né? Que nós tivemos aí de espíritos que faziam palestras. Tem até uma história mesmo que eu não me lembro de onde, mas é muito contada no meio espírita, né? Que fala daquele senhorzinho que ficava lá no final, né? Do salão, assistindo as palestras do grande palestrante espírita, né? E um dia esse palestrante desencarna, né? E esse velhinho também desencarnou bem antes dele. Aí quando ele chega lá do lado de lá, ele se viu numa situação terrível e viu esse velhinho que ficava lá no final do salão assistindo as palestras dele. Aí como é que pode? Ele está melhor do que eu, ué. Aí o espírito falou para ele: é que eu praticava aquilo que você me ensinava. Você sabe quem é o autor? Não Humberto lembro de Campos. disso, eu sei que essa história... É Irmão X. É? Está no Irmão X, numa das obras, eu acho que é Cartas e Crônicas, não me lembro, não vou dizer deve o ser. nome da obra, não, mas está, Mas eu sei que é de interessante. Irmão X. Isso é um exemplo, né, É de Irmão clássico, X. isso que você está falando pra gente. Sem obras, a fé é Então, morta. não tem como. E essas obras, nós vamos vendo que essas obras, elas começam no meu lar. Com certeza. Nós vamos conversar sobre isso. Ela começa porque não adianta eu fazer grandes obras lá fora em detrimento à minha família. Eu preciso, porque os meus grandes desafetos estão na minha consanguinidade. Estão dentro da Nós família, agasalhamos um grande inimigo, nós que somos mulheres, nós agasalhamos um grande inimigo, escondemos ele dentro do útero, e ele vem como meu filho. Ele vem como meu filho para eu aprender a amar. Então, essa conversão, ela começa naquela pessoa difícil que está na minha vida, ou pela afetividade, ou pela consanguinidade. É. Porque ninguém cai na vida de ninguém de paraquedas. Então, eu observo aquela pessoa que muitas vezes é instrumento da minha dor, é instrumento das minhas lágrimas, instrumento do meu sofrimento, e essa pessoa realmente, ela foi colocada na minha vida pelas minhas coisas equivocadas, como nos dizia Chico Xavier, que eu sempre gosto de repetir. Minha amiga querida Ana Lúcia fala: você não falou hoje, estamos no lugar que os nossos pés nos colocaram, vivenciando as situações que nós construímos para nós e vivendo com as pessoas que colocamos em nossas vidas. Então ninguém caiu aqui, entrou pelo ladrão, todos entraram pela emoção, pela afetividade, pelo carinho, pela consanguinidade, enfim. Mas Deus dá uma tréguazinha, que existe nessa mesma família que pode ter um problema sério, existe aquele que é amor, que é uma alma realmente, que tem uma força muito grande na minha vida, que tem uma afetividade muito grande. Então isso é o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a providência divina. Porque a providência divina, ela está quando Deus providencia algo de bom em nossas vidas. Pode vir no papel de um amigo, pode vir no papel de um marido, de uma mulher, de um filho, de um médico, um colega de trabalho. Então Deus providencia para a gente esses afetos para que seja menos dura a nossa prova, menos duro o nosso resgate. Porque todos nós estamos aqui porque somos repetentes. A verdade é essa, ninguém está aqui porque passou na matéria. E muitas vezes estamos deitados, né? Estamos deitados numa cama, ocupando o lugar de outro, sendo que o outro precisaria estar naquela cama, eu estou ocupando por preguiça. Por preguiça de crescer, por preguiça de evoluir, por preguiça de aprender, de praticar. Mas com isso eu não posso ser capacho de ninguém também, não. Eu tenho que ter a minha vida, fazer a minha vida valer a pena, não é? Com o meu amor. Os espíritos dizem para a gente que nós estamos aqui, não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui de férias, nós viemos aqui para gozar a vida, nós viemos aqui para crescer, para evoluir, para aprender, para praticar, né? E é um educandário, é um hospital,
Isso não aí, é? É um verdade. educandário, é um hospital e é um templo. A vida é essa daqui. Então, cada momento nós vivemos um pedacinho dela. E nós sabemos que faz parte do nosso processo aqui nascer. Se não morre novo, vai envelhecer. E envelhecer, com envelhecimento, vem a enfermidade. Não é assim? Mesmo que eu não tenha uma doença que vai acontecer, mas com o envelhecimento, a catarata, estou precisando de usar óculos. A lerdeza, que a gente vai ficando lerda, a gente já não faz mais eu levava 1 hora para fazer uma coisa, agora eu levo um dia. Então nós vamos realmente, e essa enfermidade natural que vai acontecendo é o prelúdio de quê? Da morte. Então, nascer, envelhecer, adoecer e morrer. E vamos fazer nesse período daqui até aqui ter valido a pena. Da melhor maneira possível. Ter valido a pena. Não é? Porque anteontem eu tinha 10 anos. Ontem eu tinha 40. Hoje eu estou chegando aos 70. Entendeu? Então, o que nós estamos fazendo nesse período? Tem valido a pena? E o tempo passa rápido. Ter tomado esse corpo? O tempo passa rápido demais. Anteontem eu tinha 10. Ontem 40. Hoje quase 70. Entendeu? O tempo passa assim. E o que nós estamos fazendo? Estamos deitados numa rede esperando a morte chegar? Não pode ser. Não é verdade? É verdade. Então, essa transformação é assim, ela é diária, ela é cada minuto, como nos diz Santo Agostinho, não é? À noite fazemos aquela análise, o que foi que eu fiz? Aonde foi que eu melhorei? Quem eu magoei? Quem eu feri? Eu me cuidei? Eu me cuidei? Porque o auto-amor é me cuidar, eu me cuidei? Mental, físico, eu me cuidei? Não é assim? Isso é transformação. Com certeza. Todos nós vamos nos transformar. Uns antes, outros depois, mas todo mundo está nessa escada de Jacó, que é a escada da transformação. O progresso é assim? inevitável, né? Agora você que vai... É inevitável. Vai dizer o tempo para isso, né? Se a gente não for teimoso, né? Tem vez que a gente é teimoso, né? Se for teimoso, vai ficar indo e vindo. Eu quero acabar logo com essa ida e vinda. Mas ainda vai levar alguns milênios, né? Vai. Nós estamos aqui há milênios, ainda vão levar alguns milênios. Assim, tem Só da gente conseguir ficar aqui nessa transformação, muita coisa. Então vamos aproveitar, porque nós não sabemos quando vamos voltar. Vamos aproveitar esses momentos, aproveitar essa chance, aproveitar para estudar, para crescer, para fazer melhor. Eu acho que essa transformação... Eu não tenho que estar observando o que o outro cresceu, não. Eu não posso querer fazer o que Chico fez. Ele é exemplo para mim. Eu vou pegá-lo como exemplo. Mas nesse momento eu não posso ser um Chico Xavier. Eu não sou ainda. Eu não posso fazer o que Madre Teresa fez ainda no momento. Mas amanhã eu vou conseguir. Amanhã eu vou conseguir, eu tenho que começar agora, eu tenho que começar nesse momento. Então eu vou pegar o exemplo deles, eu vou pegar o exemplo da força, Jesus, que é o nosso modelo e guia. Porque para nós espírita, Jesus é aquele que derramou o sangue na cruz para nos salvar. Para nós espírita, Jesus é modelo e guia. E o modelo é aquele, a gente lembra de quando ia numa costureira, que ela pegava o nosso modelo, o nosso manequim, e fazia um modelo que cabia direitinho. Então, se ele é o nosso modelo, cabe em nós um dia sermos como ele. E se ele é o guia, vamos seguir o guia. O guia está onde? No Evangelho. Então, esse é o nosso parâmetro, é isso que nós temos que alcançar. Entendeu? E é nessa luta de transformar cada dia, pegar a bem-aventurança, pegar o Evangelho, não ter preguiça, fazer o culto do Evangelho. Eu faço o culto do Evangelho diário, todas as manhãs, fazemos à tarde lá na nossa casa, no Irmão Estevão, todas as tardes, 5 horas nós começamos a fazer, quando começou a pandemia, todos os dias. Eu já fazia todos os dias às 9, agora eu faço 9 e 5. E o filho de uma amiga nossa lá frequentadora pegou o Covid, foi entubado, e nós começamos a orar por ele, logo no início da pandemia. E aí nós estamos fazendo o culto do Evangelho todos os dias, e eu divulgo, um faz a leitura, outro faz o Evangelho, faz o comentário, eu faço a prece final, e a prece que eu posto aí para os meus grupos, entendeu? Então é procurar cada dia crescer mais nessa oportunidade de viver. Nessa oportunidade de viver. Agora eu gostaria que você me dissesse quem que você poderia citar que viveu realmente
a transformação pela conversão. O que seria? Nós temos vários exemplos no Evangelho, né? Nós temos Paulo, nós temos Maria Madalena, nós temos Irmã Dulce, nós temos Irmã e Madre Teresa, nós temos o Chico Xavier, mesmo do Evangelho, mas eu peguei uma pessoa que tinha um sentimento assim, que ele era meio rude mesmo. E Jesus fala com ele assim, está no livro que nós estamos conversando. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Está em Lucas 22:32. E tu, Jesus fala com aquele personagem rude, brigão, medroso. Duvido que você saiba quem é. Medroso, aquele personagem que tinha um temperamento difícil, mas era decidido, era abnegado, negou Jesus por Pedro. 3 vezes, não aceitou que Jesus lavasse os pés dele. Aí uma amiga virou para mim na hora que eu falei com ela, que eu ia falar sobre Pedro, ela falou, mas Pedro não era convertido? Pedro não tinha alcançado a conversão pelos 3 anos que ele viveu com Jesus? Aí Emmanuel nos diz, as palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos, na ceia. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse aos irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar, continua Emmanuel, que Pedro sempre foi o mais ativo companheiro do apostolado. Ele tinha feito a conversão? Vamos ver. O mestre preferia sempre estar na casa dele. Ele conviveu com Jesus 3 anos convivendo. Acordavam juntos, iam para a pescaria. Ele conviveu ali com ele direto, acompanhou durante 3 anos sucessivos. Presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltaram a ver, loucos que recuperaram a razão. Deslumbrava-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor. Assistiu à saída de Lázaro do sepulcro e, no entanto, não estava convertido. Há quanto tempo você é espírita? Há quanto tempo eu sou espírita? Há quanto tempo na minha religião de berço que eu acompanho os ensinos de Jesus? Há quanto tempo eu estou na luta tentando me transformar? Estou convertida? Não estou. É verdade. Pedro, vamos voltar lá no final. Pedro jogava a rede naquele momento, depois da morte de Jesus no corpo físico, depois do evento de Jerusalém, depois do Calvário. Na ânsia que Pedro estava de reconquistar a agilidade de outrora. Depois de tudo que aconteceu, Pedro precisava ficar quieto num canto. Pedro precisava voltar, ele precisava ficar sozinho. Ele estava negando a ausência de Jesus. São as fases que nós vivemos quando desencarna um ente querido nosso. No início a gente nega. No início eu não quero, isso não é possível, isso não aconteceu, eu estou negando. E ele passou pelo momento de não aceitar, pelo momento de desespero, pelo momento de culpa, pelos momentos de raiva, de muita raiva, porque ele era um homem impossível, ele sentiu muita raiva, porque o que aconteceu durante 3 anos, de repente, para ele, tinha acabado. O que aconteceu, quando acontece uma desencarnação de um ente muito querido, e mesmo com todo o conhecimento que nós temos, a gente sente aquela raiva. A gente quer negociar por que isso aconteceu, isso não podia ter acontecido. Nós entramos na fase da depressão. Temos uma fase difícil da depressão que pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano e o resto da vida. A gente atende mães que perderam filhos que ainda hoje, depois de 20, 30 anos, ainda vivem numa cama com depressão. Não aceitando que é o 5º passo desses 5 etapas do luto. Embora a mente dele estava presa na separação do mestre, que ele tanto amava, quando ele ouviu a inesquecível
voz de Jesus, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis o peixe. Somos nós. Nós vamos fazer uma ligação do que Pedro viveu com o que nós vivemos. Jesus mandou ele lançar a rede, ele não estava conseguindo pescar nada. Ele ouviu a voz, é Jesus falando comigo, lança a rede para o lado direito. Amélia Rodrigues até usa o termo banda direita. Lança, nisso que ele jogou, ele pegou aquele monte de peixe. Quando nós conseguimos sair da nossa dor e olhamos à nossa volta, quantas pessoas estão precisando da minha conversa, quantas pessoas estão precisando do meu acalento, quantas pessoas estão iniciando agora essa dor, como nós temos o nosso grupo Unidos pela Saudade, um trabalho que a gente vem fazendo há 20 anos, desde que Bruno desencarnou, entendeu? Quantas pessoas ainda estão estendendo a mão, e quando eu começo a ajudar, a estender o socorro, quando eu começo a auxiliar, como você está fazendo no seu trabalho aqui no nosso bairro, no Jardim Esperança, quando a gente começa a estender as mãos para o outro, a gente consegue ver que Jesus está chamando por nós. Quando a gente começa a ver a dor do outro, a gente vê que nós estamos podendo ajudar o outro e cumprir com aquilo, porque no momento que eu amo o outro, eu estou me amando, porque eu estou melhorando a minha energia, eu estou melhorando a minha sintonia. Quando alguém fala conosco assim, Deus te abençoe, muito obrigado, muito obrigada por 1 quilo de arroz, muito obrigada pelo teu abraço. Agora a gente está podendo abraçar, mas já abraçamos muito. Muito obrigada pelo teu carinho. Então, isso tudo a gente começa a compreender a lei de ação e reação. A gente começa a entender o que nós viemos fazer aqui, o que nós estamos fazendo aqui. Eu não posso me revoltar, eu não posso ficar mergulhada na minha dor, no meu desespero, não aceitando tudo isso. Então, a gente vai entendendo que a vida é um decorrer, é uma escola, como nós falamos, é um hospital. A enfermidade vem, a separação vem, a dor vem, vamos morrer no corpo físico? Sim. Aí Pedro, ao tentar levantar a rede, o que veio? Veio uma abundância de peixe de uma forma surpreendente. É quando nós compreendemos o que viemos fazer aqui na Terra. Ninguém está aqui para ser miserável. Ninguém foi criado para levar uma vida equivocada. Ninguém foi criado para o roubo, a droga, o sofrimento, a dor. E essa abundância de peixe que Pedro conseguiu ver, essa abundância de coisas que ele pôde fazer, nós vamos lá em João 10:10, que Jesus nos diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele refere-se justamente a essa abundância, como nos diz Emmanuel, na alegria da força para a mente, o corpo e a alma. Quando eu compreendo que eu olhei para a direita, olhei para o outro lado, eu pude ajudar o outro, sair daquela minha cama da preguiça. Eu deixei de achar que eu sou um ser miserável. Eu não concordo mais que alguém venha me dizer que eu nasci para nada. Eu não concordo com nada disso, porque eu vou ter abundância de vida. E com essa abundância de vida eu começo a minha conversão, a minha transformação. Não sou mais miserável. Não é assim? Verdade. Somente então continua o Evangelho, que é o último momento, que Pedro percebeu que estava nu. Na hora, porque eles usavam só aquele tipo um fraldão, né? E na hora que ele reconhece a voz de Jesus, que Jesus diz a ele, lança a rede para a direita, aí ele vai pular na água para poder encontrar com Jesus, ele percebe que ele estava nu. É quando Jesus vem na nossa vida e que nós estamos lá no fundo da cama, quando nós estamos lá vivendo a base de remédios, nós estamos lá vivendo como acontece conosco uma grande dor, uma grande perda, uma grande enfermidade, e nós queremos ser um coitadinho. Então nós estamos nu de quê? De perseverar.
perseverar cada vez mais na oportunidade da nossa transformação, da nossa conversão, da nossa perfeição, porque é para isso que nós estamos aqui. Com certeza. Nós estamos nus de gratidão. Nós não agradecemos a Deus tudo que nós temos em nossas vidas. Nós acordamos sem agradecer a Deus pelo novo dia. Isso nos traz muita tristeza. Nós não agradecemos a Deus a nossa mesa farta, a nossa família, a nossa alegria, a nossa luta diária, porque nós temos que lutar cada dia. Eu tenho aqui o exemplo na minha casa. A gente tem que lutar cada dia para conseguir. Eu estou nu de fé. Eu não tenho fé. Até então eu achava que eu tinha fé. Porque ter fé quando tudo está bom, belo, é muito fácil. É fácil. Mas ter a fé, não é? Ter a fé quando as coisas estão difíceis. Ter a fé quando está atravessando uma grande enfermidade. Quer ver? Quem está achando que a vida está difícil, vai lá no INCA. No 11º andar, que é a oncologia pediátrica. Rosana sabe disso. Lá nós vamos ver situações terríveis. Entendeu? Então nós temos que ter fé. Fé significa fidelidade, ter fidelidade àquilo que a gente tem aprendido. Do que adianta, Renata, a gente decorar todo o livro dos Espíritos, decorar todo o Evangelho, decorar todo o livro dos médicos, saber toda a codificação? Se meu coração está descrente, não é? Se meu coração não tem esperança, eu estou nu de esperança. Eu acordo o dia assim, não querendo levantar da cama, tomo logo um remédio. A minha vida é tomar remédio. Eu não tenho esperança, eu não tenho coragem. Então Pedro notou que aquele período que ele ficou afastado foi necessário. Foi necessário. Foi um tempo necessário para viver o luto. Nós precisamos desse tempo para viver o nosso luto. Isso acontece numa separação de família, de marido, de mulher, precisa viver o luto. Isso acontece numa perda financeira. Isso acontece numa doença difícil. Então nós precisamos viver essa dor. Aí Pedro, quando ele reconhece que ele estava nu de perseverar, de gratidão, de fé, de esperança e de coragem, aí ele consegue ver quem? Jesus, lá na areia. Porque quando nós reconhecemos que nós precisamos perseverar, ter gratidão, ter fé, ter esperança e ter coragem de prosseguir. Porque quando nós não temos coragem, por isso tantos suicídios, por isso tantas doenças são desenvolvidas, pela falta de coragem. Que nós vamos morrer, vamos, isso aí não tem como fugir. Mas vamos continuar vivendo, entendeu? Então aí Pedro percebe que ele estava nu de tudo isso, ele ouve a voz do Mestre Jesus. Jesus fala conosco todos os dias. Quando quiseres orar, entra no silêncio do seu quarto, nós vamos ser atendidos. Jesus fala conosco, Deus está aqui, Deus não está distante, lá trancado num altar de uma igreja, não está na palavra de ninguém, Deus está em nós, Deus está em mim, está em todos. E o que Deus espera? O tempo, o nosso tempo, o tempo que nós precisamos, não é assim? Então, ele está em nós, aí Jesus ouve. Aí Pedro vê que Jesus estava lá, na areia, e dizendo, quando nós vemos Jesus, é como se ele dissesse para nós, que continue isso, aprenda a viver com a ausência física daquele que você estava acostumado, aprenda a viver de forma diferente agora com seus bens que você perdeu, aprenda a viver de forma diferente com uma separação que aconteceu, aprenda a viver agora de uma forma diferente, recupere o ânimo para continuar. Aí quando Pedro, o nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão, o nome dele passou a ser Pedro porque Jesus disse que ele seria a pedra que iria alicerçar. Então, na língua, pedra é Pedro. Então, o nome dele era Simão, passou a ser Simão Pedro, mas o nome dele era Simão. E aí, quando Simão vê que Jesus está ali, como ele era o mais velho, estavam todos os pescadores ali, estavam todos ali. Aí Pedro vai de encontro a Jesus. Quando nós vamos de encontro a Jesus, nós que estamos pregando a doutrina, nós que estamos aprendendo, nós que estamos tentando viver,
os nossos amores vêm junto. Olha o culto do Evangelho no lar. Quando eu faço o culto do Evangelho no lar, eu convido os meus filhos, eu convido a minha família. Quando eu mudo o meu comportamento, eu convido o outro. Então, quando Pedro reconheceu que ele não estava certo e mergulha na água, se recompôs na sua nudez de perseverar, de gratidão, de fé, de esperança e de coragem, os outros também recompõem a nudez e vão seguindo Pedro. Quantos nos seguem? Quantos nos seguem? Nós não fazemos ideia de quantos encarnados e desencarnados nos seguem. Quando eu estou conversando com algum encarnado, tentando ajudar esse encarnado, ele tem do lado dele, o mentor dele, o anjo guardião dele, os amores deles que já desencarnaram, que vêm me ajudar também. Então essa corrente de amor, ela cresce. Aí eu vou seguir porque ela está fazendo assim, eu também quero. Ou por gratidão. Aquele inimigo do Divaldo Franco que nós vimos no filme, que eu chorei como uma criança, que no momento que ele acolheu a filha dele, deixou de ser um obsessor, passou a ser um amigo. A vida é assim. Nós construímos amigos fazendo bem dos dois planos da vida. Ou nós espíritas vamos dizer que não é assim? Que não tem a espiritualidade nos seguindo pelo bem que fazemos? E pelo mal também. Nós nos vinculamos à luz e às trevas, dependendo daquilo que fazemos, não é? Verdade. Aí Jesus arma a fogueira, pega um daquele peixe e assa e fala com eles, vamos jantar? Aí naquele momento Pedro lembra das cenas que Jesus, da morte de Jesus, que nós vamos conversar sobre ela. Eu pulei pergunta? Não, né? Vamos conversar sobre ela. E foi feita aquela fogueira do mesmo jeito. Então ele volta, nesse momento que ele saiu do luto, ele volta lá atrás. Lá atrás e recomeça a lembrar de tudo que ele viveu com Jesus. Nós sabemos que Jesus poderia ter escolhido reis, poderia ter feito a cabeça da espiritualidade, sacerdotes, chefes de religiões, pessoas de poder aquisitivo para serem os seus 12 apóstolos, mas ele pegou pessoas simples, simples como nós. Tanto é que no livro Boa Nova, Humberto de Campos nos fala sobre os 500 da Galileia, que Jesus disse que esses 500 iriam se multiplicar tempos afora, que seriam os escolhidos por Jesus. Eu quero perder esse bonde, não. Eu quero fazer parte desse bonde dos 500 da Galileia. Tu não quer não, Renato? Eu quero. Eu quero fazer parte desse bonde. Eu não quero perder esse crachá, não, dos 500 da Galileia. Então, e nós sabemos, Amélia Rodrigues nos diz que eles eram espíritos nobres e de virtudes. Eles eram espíritos nobres e virtuosos. Será que eu também não sou? Depois de tanta coisa, eu sei que eu sou. Eu tenho virtudes, tu tem virtudes. Aquele ser mais miserável, ele tem uma virtude dentro dele, que Deus colocou o germe de tudo isso em nós. Todos nós trazemos. Com certeza. Joana de Ângeles diz que nós temos que estar atentos como nós estamos criando os nossos filhos, os nossos netos, porque eles trazem virtudes. Eles trazem a nobreza de sermos todos nós filhos de Deus. Nós somos filhos do rei. Nós trazemos em nós. Verdade. Só que eles chegaram e se deixaram levar pelos costumes da época, com as perturbações externas que vieram, muitas vezes para prejudicar. Então, Pedro, naquele momento que ele é convidado para seguir Jesus, no momento final lá, Pedro estava convertido? Não estava. Ainda não era a conversão. Não era. Nós temos que ver que aquele momento que nós recebemos os ensinos, nós temos que levar adiante. E Jesus fala com ele, vem jantar comigo. Aí ele lembrou do momento na pescaria, que Jesus encontra com ele, com João e com Tiago e diz, venham comigo que eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de almas, umas versões almas, umas versões homens. E sem nenhuma contestação, eles abandonaram o barco e seguiram Jesus.
Seguiram Jesus durante 3 anos. Como nós falamos, Pedro ali juntinho, dominados pelo amor de Jesus. Jesus fez da vida deles um poema de alegria, de bem-aventuranças, um poema de ver a cura, um poema de assistir. Quantas coisas eles assistiram. Pedro vê na sala da tua casa, desceu o paralítico, que Jesus manda ele levantar, pegar a cama e voltar para casa. Pedro, e diz, quando Jesus fica triste, diz: Pedro, tu achas que eu vim à terra para curar somente corpos? Ele assistiu tudo aquilo. Ele assistiu a mulher que sofria da hemorragia, que foi curada. Ele assistiu o cobrador de imposto, que foi transformado também. Quantas coisas Pedro assistiu? Então, ali junto com os 12, que tinham problemas, dificuldades, mas tinham as virtudes que Jesus viu neles. Jesus diz: eu vos farei pescadores de almas. Mas Pedro já estava convertido naquele momento? Ainda não. Nós estamos convertidos? Ainda não. Grandes transformações aconteceram naquele homem rude. Pedro era um homem rude, inculto, áspero de maneiras indelicadas. Ele não era cortês. Nesse momento mesmo que desce o paralítico, né, Natanael ben Elias, que desce na casa de Pedro, quando ele olha para Jesus, vê que Jesus estava cansado, ele manda todo mundo sair, saiam todos, porque o mestre está cansado, precisa descansar. Ele era rude, ele era de maneiras indelicadas, ele não era uma pessoa delicada, de temperamento vibrante, temperamento muito vibrante. Então ele conhecia os seus defeitos. Mas ele ia se melhorando cada dia na vivência com Jesus. Ele era afetuoso, apesar de ser uma pessoa rude, ele era uma pessoa afetuosa. Ele acolhia, ele envolvia com Jesus. Ele era uma pessoa decidida. Ele sabia o que queria, ele sabia para que veio, ele era obstinado. Ele era uma pessoa obstinada: larga o teu barco e me segue. Ele largou e seguiu. E ficou com Jesus todo o tempo. Ele era uma pessoa abnegada. Ele era uma pessoa abnegada, que não agia por interesse, ele era altruísta. Então, nós somos todos assim. Nós temos uma característica. Por isso que eu escolhi Pedro. Sabia, Renato? Eu escolhi Pedro porque eu me identifiquei muito com ele. Lá no momento, não. Mas se ele se converteu tendo todos isso que nós temos, e ele era uma pessoa medrosa. Era ou não era uma pessoa medrosa? Com certeza. Nós vamos ver na hora que o barco, vem aquela tempestade, aí eles veem Jesus andar sobre as águas, e eles confundem com uma alma do outro mundo, com uma assombração, e começam a gritar, entram em desespero. Aí Jesus disse, vou ler isso aqui na íntegra, achei isso aqui maravilhoso, isso aqui está no livro Primícias do Reino. Como fica claro no episódio da tempestade em alto mar, Mateus 14, 22, 36. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e começaram a gritar, todos eles. Veja só, levantou, gente estava morto, curou, fez tanta coisa, eles tinham medo de fantasma. Tu tem medo de assombração? Tu tem? Não sei. Será que nós não temos? Não sei. Será que nós não temos, não? Será que nós não temos, não? Eu sei, entendeu? não. Se eu ver assim, de repente, acho que eu vou sair como correndo. Diz o irmão como diz Humberto de Campos, a mulher, as duas combinaram que quando uma morresse, a outra viria para falar com ela. E ali estava esperando, até que ela sentiu que a comadre sentou, a comadre já desencarnada. Aí ela fechou os olhos, aí ela ouviu a comadre falando: comadre, eu quero te falar como é do outro lado. Não fala agora não, vai embora. Me conta do sonho, eu não quero te ver. E eles ficaram com medo. Aí tiveram medo. Então aí Pedro olha e diz: mas Jesus falou: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir de encontro a ti sobre as águas. Venha, Jesus disse para ele, venha. E ele foi. Mas na hora que o vento foi e ele começou a afundar, ele começa a gritar. Ele não acreditou.
Ele não acreditou que Jesus poderia salvá-lo. Aí Jesus diz a ele: me dê a sua mão, homem de pouca fé. Renato, quando começou a pandemia, eu tive medo. Eu tive muito medo. Eu tive medo de acordar de madrugada e ter que me fazer um autopasse. Meu coração acelerado, adrenalina acelerada. Tá certo que a gente, pela sensibilidade, estava pegando muita energia de tudo que estava acontecendo. Depois os espíritos vieram nos dizer que nós estávamos acordando, muitos de nós acordavam às 3 horas e não dormia mais. Mas eu tive medo. Eu tive medo. Quando o Bruno desencarnou, eu tive medo que acontecesse a mesma coisa com o Vitor. Quando a gente passa por uma grande dor, a gente fica pensando logo na outra dor. Então a gente tem medo. Então nós somos diferentes? Não somos. Até que eles vivenciam tudo aquilo com Jesus. Toda a experiência do Evangelho, vai ao monte, ouve as bem-aventuranças. Aí chega o dia da festa da Páscoa. E Jesus diz a Pedro e Tiago, Pedro e João e Tiago: vá e peça o segundo andar da casa para fazermos a ceia. E lá foram fazer a ceia. E Jesus observava os 12, está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Ele observava que todos conversavam, que eles acharam que foram ali para fazer a grande ceia e que a partir dali o reino de Jesus iria se instalar na terra. Aí eles começam a discutir quem seria o representante de Jesus aqui na Terra, a quem Jesus iria confiar a direção de tudo. Então, conversando, e Jesus observando a todos eles, quem seria o maior entre eles. Aí Jesus levanta, pega uma bacia, amarra a toalha na sua cintura e vai lavar os pés de todos eles. E Pedro orgulhosamente: não, os meus o Senhor não vai lavar, não vá de forma nenhuma. E Jesus disse a ele: irei lavar, porque eu te amo. Mas se tu me amas, então lave todo o meu corpo, porque eu seria capaz de dar a minha vida por ti. Pedro, não diga isso, porque ainda hoje, antes que o galo cante, anunciando o amanhecer do dia, você vai me negar 3 vezes. Como, Senhor? Eu negar ao Senhor? Eu daria minha vida por ti, tudo faria por ti nesse momento. Não diga nada, Pedro, para que tu não caias na tentação do orgulho e da vaidade. Aí Jesus lava todos os pés, todos. Eram 12, 24 pés, tomando a postura de um servo estrangeiro, porque o servo hebreu não lavava os pés do seu amo, somente o servo estrangeiro. E volta à mesa. E ele conversa: agora eu venho me despedir de vocês, vou fazer um resumo, porque tudo aquilo que eu tenho aprendido com meu pai, eu vos tenho ensinado. Tudo aquilo que eu vim lhes mostrar, eu aprendi com o pai. Mas alguém vai me trair. Aquelas mãos que eu lavei, aquelas mãos que eu acariciei, vai me trair. Vai me entregar para que tudo que está na Escritura seja cumprido. E divide o pão naquele momento e coloca na mão de Judas e diz a ele: vá e faz o que tem que fazer. Judas já tinha negociado Jesus. Mas ele, segundo as obras que nós lemos, não houve ali a maldade. Ele também tinha as virtudes, ele também era um espírito nobre. Ali ele achou que o reino de Jesus iria se instalar e ia acabar com todo o farisaísmo, iria acabar com tudo aquilo que estava acontecendo. Aí ele vai entregar Jesus. Tanto é que Jesus amava Pedro como ele ama nós, que traímos, que negamos, que no terceiro dia, segundo Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus, Jesus vai até o Vale das Sombras, Vale dos Suicidas, que está na Escritura, que ele só voltaria no terceiro dia. Ele vai e fica durante 3 dias tentando envolver Judas, recuperar Judas, e diz a ele: vem comigo, porque um lugar de refazimento te espera, para que tu possas descansar, se refazer, porque provas redentoras te aguardam. Olha só,
O amor de Jesus. O que é isso? Com não é? certeza. E ele, depois que Judas sai, ele chama Pedro, João e Tiago. Diz aos outros que podem ir e chama Pedro, João e Tiago para que vá até o horto fazer a sua oração. Ele nunca tinha orado de forma tão fervorosa. Segundo as obras que nós consultamos, os apóstolos ficaram observando o que estava acontecendo. Ele sua sangue no Getsemane, ele sua sangue, já prevendo tudo o que ia acontecer. Aí ele vai e pede aos três: ora comigo, vela comigo para a dor, para a despedida. Aí ele vai, volta, distancia um pouco e vai orar. E os três começam a orar, Pedro, João e Tiago, e adormece. Jesus volta e fala com eles: não podes orar comigo? Aí ele volta e vai orar. E durante outra vez ele vem e acorda eles para que eles orem, e eles estão no sono. Somos nós. É verdade. Somos nós. Está acontecendo. Ô Renato, quantas vezes nós oramos pelos médicos que estão na frente de trabalho na pandemia? Quantas vezes nós oramos pelos enfermeiros que estão lá? Quantas vezes nós oramos pelos faxineiros, pelos bombeiros, pelo nome de fulano de Beltrano? Nós estamos dormindo há quanto tempo? Aí veio tudo isso para que a gente pudesse acordar para os verdadeiros valores, o valor de ter a família, o valor de estar junto da sua família, o valor de sentir a vontade de abraçar sua avó, sua mãe, seu pai. Quantas coisas nós estávamos dormindo, quantas coisas nós estávamos cochilando para o que é real. Porque o real da nossa vida como espíritos imortais que somos, não são essas coisas materiais que construímos, elas são necessárias, nós sabemos disso, até para não ser peso na vida do outro. Mas quais são os nossos verdadeiros valores? Nós estamos agora num momento de escolha, não é assim? Nós vamos escolher entre Barrabás e Jesus. Nós vamos escolher entre Barrabás e Jesus. Vamos ou não vamos? Com certeza. Nós estamos dormindo ou acordados? Nós estamos escolhendo Barrabás com os valores equivocados dele? Ou nós vamos escolher aquele que nós vamos tentar analisar e ver quem é capaz de fazer uma mudança? Porque essa mudança vai acontecer. Leve o tempo que levar, leve as dores que aconteceram, elas vão acontecer, mas essa mudança vai acontecer. Com certeza. E agora nós estamos tendo oportunidade. Nós estamos tendo oportunidade. Eu não vou fazer melhor nesse momento, mas eu posso escolher alguém que pode fazer o melhor. Eu vou continuar com os meus valores equivocados. Nós temos que falar sobre esse assunto, sim. Nós temos que falar sobre esse assunto, sim. Ou eu vou continuar escolhendo Barrabás? Vou continuar dormindo? Aí quando Jesus vai pela terceira vez acordar, chegam os homens, os soldados. E chega e pergunta, Malco pergunta para Jesus: nós viemos procurar Jesus? Jesus Cristo, quem é? Aí Jesus vai e se apresenta: sou eu. Aí ele olha: és tu? Você que é quem nós viemos prender? Sim, eu sou Jesus. Aí Pedro vai, lança a espada da mão daquele rapaz e corta a orelha direita dele. É o lado violento que nós temos. Nós ainda temos. Sim. Aonde que está a história dos mansos e pacíficos? Aonde que está a história dos mansos e pacíficos que herdarão a terra? Segundo os espíritos, Gandhi está voltando para nos ensinar a sermos pacíficos. Francisco de Assis está voltando para nos ensinar a sermos mansos. E esses estão por aí. Jesus nos ensinou, o nosso Chico Xavier, com a sua mansidão. Entendeu? Aí ele lança da espada e a orelha direita de Malco cai no chão. Está no Evangelho.
a orelha direita de Malco cai no chão. Ele vai, segura. Não, a minha orelha direita não, a minha orelha direita não. Ele não era um soldado de Caifás. Ele era um servo de Caifás. E ele estava estudando para se tornar um sacerdote. Já tinha 7 anos que ele estudava, Malco. Aí ele não podia, porque a unção, segundo desde que veio de Moisés, da escritura antiga, eles seriam ungidos pela ponta da orelha direita com sangue do cordeiro, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito. E ele dizia assim, por que não foi a minha orelha da esquerda, por que da direita? E Jesus, no seu amor, mais uma lição de Jesus. Jesus vai, pega a orelha, devolve a orelha daquele homem, porque ele não viu naquele homem alguém que foi ali por maldade. Ele estava cumprindo ordens de Caifás, do sumo sacerdote Caifás, que era inimigo de Jesus. Anás e Caifás. Ele estava ali cumprindo ordens, e Jesus viu a intenção dele, e vai, porque se ele tivesse sem aquela orelha, todo o período dele de estudo para ser um sacerdote, ele não ia conseguir. Então, ele volta a orelha dele, segundo alguns autores, segundo outros, mas nós escolhemos esse. Que Jesus viu a emoção, o carinho, a dedicação daquele homem que estava cumprindo ordens. Aí ele diz para Pedro, Pedro, embanha sua espada, porque quem matar pela espada perecerá. E Pedro ainda não estava convertido. Pedro ainda não estava convertido. E ele vai. Jesus vai, os outros demandam, todos os outros demandam, fogem, com exceção das mulheres. Pedro era um homem preconceituoso. Ele era. Vamos lá atrás. Quando Pedro vê que Jesus recebia Maria Madalena, que Jesus recuperou, não deixou que apedrejassem aquela mulher, a adúltera, Pedro fala com Jesus, Senhor, ele estava preocupado quando estavam nas águas do Tiberíades. Aí Jesus pergunta para ele, Pedro, o que tu tens? Eu estou percebendo que existe uma preocupação com você. Senhor, está escrito na lei que a lei manda apedrejar as mulheres que foram pervertidas e desamparadas. Aí Jesus pergunta para ele, Pedro, a mulher que traiu, que adulterou sozinha? Aonde está o homem que adulterou com ela? E Pedro fica sem saber como responder. Pedro, não tenha preconceito, porque Deus, nosso Pai, Ele ama tanto o homem quanto a mulher. Aonde nós estaríamos se não fosse o ventre de uma mulher? Aonde estaria o filósofo, o médico, o doutor, o sacerdote, se não fosse a maternidade, Pedro? Nós devemos amar as mulheres, porque a lei que manda punir as mulheres é a mesma lei que diz que nós temos que amar um ao outro, manda que amemos os nossos inimigos. Como nós podemos não amar a mulher, Pedro? Ele era preconceituoso e hoje nós somos. Nós temos preconceito em relação à cor da pele, nós temos preconceito em relação à opção sexual, nós temos preconceito em relação a status, a posição social, a escolha sexual, nós temos preconceito em relação à raça. Até hoje nós ainda temos preconceitos. Então Pedro era um homem preconceituoso. E ele era conservador. Ele era um homem conservador. Vamos voltar lá na noite. Ele era um homem conservador porque ele, segundo o irmão X, ele quando volta das bodas de Caná, ele fala com Jesus, Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como interpretar a vossa primeira manifestação transformando a água em vinho? Se tratava de uma festa mundana e iria colaborar para a embriaguez? Pedro, tu conheces a alegria de servir a um amigo? Eu fui servir a um amigo. Eu servi a um amigo. Os afetos da alma são
valorosos para os nossos corações e nos conduzem a Deus. Pedro, seja para um amigo como uma sala de visita clara e enfeitada, que o seu coração seja como uma sala de visita. Então aí Jesus falava com Pedro sobre a fraternidade. Aí Jesus é levado, passa por tudo que nós sabemos que ele passou, aí ele é entregue na casa de Caifás, tinha uma cela, e ele foi ficar na cela. E Pedro dali olhava para ele, e ele olhava para Pedro, num carinho extremo. Segundo Amélia Rodrigues, durante a caminhada do Gólgota, a caminhada toda da Via Crucis, os apóstolos tiraram aquelas roupas que eles tinham o hábito de usar e acompanharam alguns deles. E eles viam Jesus ali desdobrado, daquele momento da cruz, quando ele caiu para ser ajudado na cruz, ele se desdobrou e foi acariciar cada um dos seus apóstolos. Ele foi ali envolver cada um dos seus apóstolos. E Pedro viu no olhar de Jesus o amor, viu no olhar de Jesus o carinho. Aí chega uma mulher para ele, uma das servas da casa, se aproxima dele e exclama: tu não és um dos companheiros deste homem? E aponta para Jesus, que estava na grade. E Jesus olhava para ele com uma ternura que nós não podemos nem imaginar. Aí Pedro diz: não sou eu. Tu está enganada, não sou eu. Aí na hora que ele diz, não sou eu, olha para Jesus, Jesus olhava para ele. Aí sai dali e vai perto de uma fogueira, a fogueira lá do rio, a fogueira quando ele desce do mar, né? A fogueira quando ele encontra que Jesus vai assar o peixe. Aí ele desce e ele vem e fica de lá naquela fogueira até que um dos presentes exclama: então vieste socorrer o teu mestre? E ele olha e diz: que mestre? Perguntou o pescador. Entre assustado e preocupado: que mestre esse? Não, eu não vim aqui, eu não estou aqui para socorrer mestre nenhum, eu não tenho nenhum mestre aqui. Aí Jesus olha para ele olha para Jesus. E ele continua ali. Até que os servidores, fazendo muito frio naquela noite, começa a servir vinho para Jesus, para todos que ali estavam. E esse servidor olha para Pedro e diz, com o vinho: e este é um dos discípulos que nos atacou a espada. E Simão ergue-se pálido e protesta: estás enganado, amigo. Vê que isso não seria possível? Não sou eu. Aí o galo canta, anunciando um novo dia. E Pedro negou para a serva, negou para o rapaz da fogueira e negou para aqueles que estavam servindo o vinho. E o galo canta pela terceira vez e ele lembra, diante de todo o preconceito, diante de todas as condenações, diante de todos os sentimentos equivocados que ele fazia, ele lembra o que Jesus disse para ele: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Ele é mais frágil do que perverso. Então Pedro vai e volta lá naquele momento, lá aonde ele estava até então com Jesus. E Jesus vem, divide o peixe com ele e pergunta: Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que, como se dissesse, tu me ama mais do que esses peixes? Tu me ama mais do que esse barco? Tu me amas, Pedro? Aí Pedro olha para ele e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo? Aí Jesus fala com ele: então, apacentas as minhas ovelhas. O que significa apacentar as ovelhas? Os cordeiros são os filhotes das ovelhas. O que significa apacentar? É trazer, é aconchegar, é estar do lado das pessoas. O cabelo está me atrapalhando. É estar do lado das pessoas, a TV do outro engana, lado. Engana, é verdade.
Pra cá. É pro outro lado, é pro outro lado. Aqui eu vejo errado. Apacenta as minhas ovelhas. Aí ele vai apacentar essas ovelhas. Ele vai vigiar as ovelhas. Ele vai tratar com naturalidade aquelas ovelhas. Ele vai curar as feridas das ovelhas. Aí Jesus vai e volta a perguntar: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor. Tu sabe que eu te amo, que eu daria a minha vida por ti. Então, apacenta as minhas ovelhas, significa conduza as minhas ovelhas, leve as minhas ovelhas para um lugar aconchegante, agasalhe minhas ovelhas. Aí pergunta pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Pedro não podia mais controlar as lágrimas. Por quê? Foram 3 vezes que Jesus perguntou para ele. E foram 3 vezes que ele negou. Aí Jesus disse a ele: então apacenta as minhas ovelhas. Promova a união das minhas ovelhas. Promova o aconchego das minhas ovelhas. Não tenha preconceito em relação aos outros. Não divida as pessoas. Nós dividimos na nossa própria religião. Nós dividimos muitas vezes. Não é da minha religião, então eu não aceito. Não é do meu partido, eu não aceito. Não comunga comigo nos meus ideais, então eu não aceito. Então que a gente possa estar atentos a tudo isso. E Pedro estava convertido? Depois de tudo isso? O que acontece? Pedro sai, apacenta, une. Pedro torna-se outra pessoa. Pedro começou a curar pelo amor. Quando ele lembra do que Jesus disse, é mais frágil do que perverso. Tanto é que as pessoas eram levadas para serem curadas na sombra de Jesus, na sombra de Pedro. Elas eram curadas na sombra de Pedro, até que Pedro morre e é crucificado, segundo alguns autores, de ponta cabeça, porque ele não sentiu-se digno de receber a mesma pena que Jesus. Então, que a gente compreenda que a nossa conversão não está simplesmente em tudo aquilo que nós possamos estar fazendo diante do que o outro possa estar vendo. Que a nossa conversão, ela está no nosso interior, a nossa conversão está no nosso íntimo. Tanto é que ele recupera a orelha de Malco, porque ele viu a intimidade de Malco. Ele vê em Paulo que Paulo era o vaso pronto para ser trabalhado, para conduzir tudo que ele fez, divulgar o evangelho lá para o Ocidente, para o Oriente, sai do Oriente, vai para o Ocidente e divulga, nos trazendo as suas epístolas, nos trazendo as suas cartas. Ele vê que Madalena poderia ser uma discípula e ela vai e desencarna da forma que ela morreu, com a lepra. Ele vê aquela mulher que chega no templo, que era uma vendedora de ilusões. Ele olha a intimidade daquela mulher e aquela mulher chega com as suas saias rodadas, é a história que eu vou contar, com as suas saias rodadas, com as suas joias. Pela forma, era uma mulher que vendia o seu corpo e ela olha para ele e fala: Nazareno, eu sei que tu és Nazareno. Pelo seu cabelo, pela sua forma, você é um Nazareno. E vejo também que tu és um estrangeiro pela poeira que tu traz nos seus pés. Hoje é o dia do meu aniversário. Hoje é o dia do meu aniversário e eu escolhi a ti. Sou uma mulher que vendo perfumes, que vendo joias. Então, eu sou uma mulher que vendo o meu corpo. Mas hoje eu não quero que ninguém me pague. Eu escolhi a ti. Vem comigo. Estende as mãos, convidando Jesus para ir com ela. E Jesus diz: hoje não. Hoje eu não posso. Vem comigo. Vem, eu não preciso que tu me pagues nada. Nada, nada não precisa me pagar. Eu vejo nos teus olhos
o brilho de um amor que vai me conduzir ao bem, que vai me conduzir à honra, à dignidade. Vem comigo, Nazareno lindo. Jesus olha e diz: hoje não, hoje eu não posso. Mas vem comigo. Está vendo aquela casa, aquele palácio? É a minha casa. Meus cofres estão cheios, meus baús estão lotados de joias, de pedras preciosas. Não precisará me pagar nada. Lá é minha casa. Basta que venha comigo e deite ali, sente ali, na minha escada, e eu colocarei a minha mais linda escrava para bailar nua diante de ti. Vem comigo, Nazareno lindo. Hoje não, hoje eu não posso. Mas venha, não precisa me tocar, não precisa chegar até mim, tocar o meu corpo. Vem para que eu possa te olhar e amanhã eu possa dizer que o homem mais lindo que o amanhecer, mais puro que uma espada virgem nua, esteve na minha casa e não me tornou mais impura. Vem comigo, Nazareno. Hoje não. Hoje eu não posso. Mas não está longe o dia que eu irei contigo. Aí ela vai embora. Passaram-se algum tempo. Alguns dias, anos. Até que um dia por ali, pelas proximidades, uma mulher já de idade avançada chega e vai conversar com Jesus. E Jesus pergunta para ela, aonde está? E ela diz, ali naquela caverna, e ele vai com ela. Ela manda que ele entre e fala com ele que ela estava lá dentro. Ele vai tateando no escuro e ajoelha-se ao lado de uma mulher que estava ali e começa a passar as mãos nos cabelos dela, começa a alisar os seus cabelos, e ela dizia, o que você quer? Você não vê que eu não posso mais doar o meu corpo a ti? Olha o que os homens fizeram comigo, eu sou toda podridão. E Jesus acaricia o cabelo dela e os fios saíam nas suas mãos, molhados pelo suor, molhados pelo sangue, pelo pus da lepra. E Jesus, mas me deixa. E Jesus fala com ela, não, eu vim até a ti porque eu te amo. Eu vejo nos teus olhos uma luz, um amor que te tornará melhor. És tu, Senhor, és tu, Nazareno lindo. Eu te esperei durante todo esse tempo, coloquei a minha toalha na janela para que o momento que você chegasse, eu fosse ao teu encontro. Desde o momento que eu te vi, nunca mais ninguém me tocou. Olha a conversão dessa mulher. Ela era uma mulher que vendia o seu corpo. Ela bastou olhar para Jesus uma única vez, na porta do templo de Irmão X também, de Humberto de Campos, a história. Bastou que ela olhasse para ele uma única vez, nunca mais ela voltou à perversão. Nunca mais ela se tornou impura. Eu esperei por ti. Coloquei a lamparina acesa e a toalha branca na janela para que quando você chegasse eu te visse e você não veio. Agora o que é de mim? Eu estou prestes a morrer. Jesus toma aquela mulher nos braços, leva ela para fora daquele lugar que ela estava, da gruta, para que ela fitasse o sol, para que ela fitasse o dia. Ver Jesus, sentir Jesus, entender Jesus, conseguirmos a nossa conversão, o nosso progresso, mesmo que seja lento, é observar a luz do sol na nossa vida, é deixar a escuridão do medo, é deixar a escuridão da dúvida, é deixar a escuridão do abandono, da falta de esperança. E Jesus diz a ela, já que tu não pode mais me dar o seu corpo, me dê a sua alma. E aquela mulher morre nos braços de Jesus. Que a gente possa compreender que não é difícil, não é impossível. Um dia
nós vamos conseguir. Leve o tempo que levar, que trazemos em nós esse lado nobre que Deus colocou em cada um dos seus filhos. Não adianta nós negarmos isso em nós, não adianta nós negarmos o amor de Deus, porque Deus ama todos os seus filhos. Deus que é de infinito amor, de infinita bondade. E nesse momento, nós rogamos a Deus por todos que estão passando pelas suas dores, pelas suas dificuldades, pelos seus sentimentos equivocados. Senhor, Tu que ama a todos da mesma forma, Tu que ama Jesus, os seus filhos, todos os espíritos crísticos, ama também aquele que ainda rouba, aquele que mata, aquele que ainda comete os seus atos equivocados, porque o Senhor é o Pai de infinito amor e de infinita bondade. Nesse momento, nós mobilizamos, Senhor, a nossa esperança para que tudo isso passe, para que essa pandemia acabe, para que possamos voltar à nossa vida mais maduros, que nós tenhamos conseguido dizer: Jesus, eu te amo. Que a gente possa conseguir, a partir dessa dor, de tudo que estamos vivendo, que estamos passando, te rogo, Senhor, por aqueles que estão ainda internados, por aqueles que estão nos hospitais ainda, por aqueles que estiveram entubados e ainda sofrem a consequência daquele processo. Te rogo pelos médicos, por aqueles que estão na frente de trabalho, pelas enfermeiras, pelos cientistas, que parece que agora tivemos uma notícia que está chegando. Está chegando a nossa vacina no seu tempo, Senhor. No tempo do aprendizado necessário para cada um de nós. A dor se fez necessária, esses momentos de aflição fizeram-se necessários para o crescimento de cada um. Que possamos compreender que não existe o castigo de Deus. Deus não é um juiz que condena ou que absolve. Ele é um pai que ama e espera pelo seu filho que está por aí, ainda, Senhor, sem entender a necessidade do progresso, a necessidade da transformação, a necessidade do amor que constrói, do amor que leva à esperança, do amor que leva à paz, do amor que leva à alegria. Há tantos corações que andam soltos por aí, miseráveis, tantos corações sofridos, que a gente possa compreender o que já se possa fazer, Senhor, o que nós podemos fazer em prol do outro, no bem do outro, na alegria do outro, que a gente possa voltar para o nosso lar e compreender que os nossos filhos precisam de nós, que os nossos maridos e esposas precisam de nós, que a gente possa compreender que lentamente nós vamos crescendo, lentamente nós vamos adquirindo consciência da necessidade de nos tornarmos melhores, trabalhando, como nos diz Emmanuel, trabalhando, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para dar o testemunho. Que eu possa compreender que o meu testemunho terá o valor no momento que eu compreender que é necessário a minha transformação. Que é necessário transformar os meus sentimentos, transformar a minha angústia, o meu medo e acreditar que nós fomos criados para a luz, que nós fomos criados para a beleza, para o amor, para a vitória, para a abundância de esperança, de alegria, de fé e de amor. E que a gente nunca esqueça que Jesus, Ele é o caminho,
é a verdade e é a vida para conseguirmos a nossa conversão. Muita paz a todos. Obrigada, Renato, pela oportunidade do trabalho e que Jesus te abençoe cada vez mais nos seus bons propósitos, nessa sua luta de cada dia. Que Jesus te abençoe. Um abraço para todos vocês. Sintam-se abraçados e gratidão. Um beijo para cada um de todos. Raci, muito obrigado mais uma vez, tá? Pelo seu carinho e com certeza você hoje deu para a gente aqui uma aula de evangelho, né? Para que a gente possa realmente, nesse momento difícil para todos nós, né? Que estamos aí atravessando essa pandemia, né? Com muitas pessoas, muitas famílias que perderam seus entes queridos, né? E que precisam realmente dessa força, e a força é o Evangelho, é Jesus, que nos acalenta, né? Que nos acalma, nos tranquiliza. E essa fé, Senhor, né? Esse entendimento, essa compreensão de Jesus, dos seus ensinamentos, do seu amor por todos nós, e que Deus faz com a gente o que é necessário para cada um de nós. Sempre pelo nosso crescimento, sempre pelo nosso aprendizado, nunca é para punir. Deus jamais punirá alguém. Nós sabemos que tudo que acontece nas suas vidas é consequência, né? São consequências das nossas vidas, dos nossos erros, dos nossos equívocos, né? Que fazemos durante essa vida e outras vidas, né? Durante a nossa existência. Mas é bom sempre ouvir o Evangelho. É muito interessante, muito importante a gente entender, né? Em tudo tem o amor de Deus, tudo tem o amor de Jesus, tudo é aprendizado, tudo que acontece com a gente, nos menores detalhes, é aprendizado, né? Que Jesus nos dá. E eu gostaria só de te agradecer, carinho, né? Mais uma vez. Foi muito bom, maravilhoso, e tenho certeza que as pessoas que assistiram o nosso programa se emocionaram também, e que você tenha muita luz, muito amor. Um abraço aí no meu amigo Hélio, muita força para você, para vocês. Darei sim. Sim, tudo de bom para vocês. E nós vamos receber aqui no dia 9, que segunda-feira que vem não tem programa, porque é feriado, né? De finados, né? 2 de novembro. E vamos receber aqui meu querido amigo Luiz Antônio, que é um médico e que luta, né, um dos batalhadores, lutadores, né, da luta, né, pela vida, contra o aborto, né, trabalhamos juntos também, e ele vai falar sobre espiritismo e os casos difíceis na questão do aborto, né? Tivemos muitos casos aí que aconteceram durante essa pandemia aí também, e vamos conversar com ele sobre esse tema, que é sempre importante também, para entendermos os casos de aborto, né? O que o Espiritismo fala sobre isso. Minha querida, muito obrigado, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, te ampare, dê muita força, muita saúde, e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Um beijo no seu coração, Um abraço. no coração de todos. Fiquem com Deus. Gratidão.